Voltando então com a apresentação agora do Peter Knight sobre a história da internet aqui no Brasil. Tá bom? Peter, fica à vontade. Muito obrigado. Boa noite, gente. É tarde, mas essa é uma história que tem alguns heróis brasileiros e alguns internacionais. Eu acho que vai ser interessante para vocês. Como ele disse, eu escrevi um livro, está disponível eletronicamente em capa mole e capa dura na Amazon e na Cultura, etc. Eu tenho alguns exemplares aqui. Bom, vamos tentar cobrir bastante coisa em pouco tempo. Conhecer um pouco esses heróis. Porque esses são assuntos que vou cobrir, não vou repeti-los aqui. Bom, então, realmente o pai da internet, o Windsurf, veio aqui em 1975 e demonstrou a ARPANET aqui nessa cidade de São Paulo. Muito poucas pessoas sabem disso. E foi feito realmente inovando uma linha de escada com computadores lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro contato com o que seria a internet, que ainda não era, né? Depois tinha essas rede latino-americana de computadores. E você começou em São Paulo. E aí houve um período que se chama Guerra dos Protocolos, num período em que tinha a Secretaria Nacional de Informática aqui, advogou em favor de um protocolo que não era o TCP/IP, era chamado OSI, Open Systems Interconnection. E isso causou certa demora no processo. Mas realmente a área em que houve mais interesse foi na área acadêmica, com o que acabaria sendo a Rede Nacional de Ensino e Pesquisas, o RNP. Mas essa começou, tinha várias coisas preliminares antes de chegar a isso. E nisso descobrimos algumas instituições chaves no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, eventualmente Minas Gerais. De novo, não quero repetir isso tudo, vocês vão ter acesso à apresentação, ao livro, se quiser. Mas essa reunião, em outubro de 87, foi bastante seminal, que conseguiram reunir muita gente da academia, da Embratel, que na época tinha um monopólio sobre ligações internacionais, e outras partes do governo. E isso foi um momento muito importante. E novo vemos este senhor Michael Stanton, que é um inglês formado em física em Cambridge University, na Inglaterra, mas que, como eu, chegou no Brasil, ele não foi embora, casou com brasileira e ficou, né? E continua como diretor de pesquisa e desenvolvimento da RNP até hoje, professor na UF, já foi professor no PUC, totalmente integrado nisso, né? Então, o que aconteceu? Pouco a pouco se começou a trabalhar com o BitNet, que era o Because It's Time Network, não era a internet, mas tinha algumas ligações entre instituições brasileiras e algumas ligações internacionais independentes de 3 instituições. Aqui em 91, isso foram as instituições na BitNet brasileiro. O Laboratório Nacional de Computação Científica, a FAPESP, onde até agora a ANSP, a FAPESP, né? Bom,
De novo, vou abreviar um pouco isso, mas quando começamos a ver os heróis, um do outro é Tadao Takahashi, que realmente ele tinha trânsito não só no Ministério de Ciência e Tecnologia, mas sabia se mover no meio empresarial, e ele foi muito importante no conseguir algumas negociações que resultaram no primeiro contato com a internet internacional. Ele foi o primeiro coordenador do RNP. E o nosso Demi Getchko, que agora vitalício no Comitê Gestor da Internet no Brasil, também teve um papel nesse primeiro período. Com o enfraquecimento da política de reserva de mercado e política, vamos dizer, um pouco fechado para os contatos tipo a internet, o TCP/IP, a coisa ia para frente, mas foi realmente outro herói. Vamos ver a Embratel. Essas são as primeiras. Deixa eu ver se. Bom. Veja essa rede brasileira de linhas alugadas. Tinha o máximo de 60 kilobits por segundo. Imagina, isso só 2 décadas e pouco, 23 anos atrás, estamos pensando nisso agora. Vão ver os diagramas da internet hoje, da RNP, que é outro de gigabits. Bom, Carlos Afonso, que é também membro do Comitê Gestor, ele foi um exilado político. Acho que ele estudou na Canadá e ele foi um dos fundadores da Association for Progressive Computing. Teve muitos contatos no exterior e nas Nações Unidas, e foi no contexto da preparação do evento Rio 92, na época da grande conferência internacional sobre desenvolvimento e ecologia, que ele conseguiu estabelecer as relações e conexões à internet durante a conferência, e isso foi realmente o momento chave. Então, com a RNP, as Nações Unidas ligaram durante 2 enlaces da Embratel, que arrastou pé muito, mas já que foi um acordo intergovernamental, não tinha como negar e foi para frente. E esse momento, antes da privatização das telecomunicações e depois do Rio 92, o mesmo Carlos Afonso com a Alternex começou a pegar muitas instituições chamadas BBS, Bulletin Board Systems, e transformar essas entidades em provedores de serviço internet. E tinham 150 deles que fizeram essa transição. E a ANP, no Rio, tivemos problema com a Rede Rio, achando que, porque a Alternex estava cobrando de alguns dos seus usuários uma taxa para cobrir seus custos com uma atividade comercial, apesar que foi para ONGs. Então, eles cortaram a conexão, mas graças à FAPESP, a conexão com a internet continuou. E hoje em dia, uma coisa bem singular do Brasil, que temos mais ou menos 4.000 pequenos e médios provedores que têm licença, outros 4.000 que são GatoNet ou são não licenciados, etc. Mas isso não existe em muitos países. É realmente impressionante. Eles têm uma entidade, você a Brint, que é a associação, tem cada ano aqui em São Paulo
uma conferência bem interessante. Você vai ver gente no meio da Amazonas, no Mato Grosso, levando torres com rádio, botando fibra em cidades pequenas. Impressionante que se vê, ou na favela. Gente impressionante. Bom, então esse é só o marco geral que vocês devem conhecer, que é a Lei Geral de Telecomunicações, que realmente provavelmente precisa ser atualizado, mas essa formou a base legal para depois a privatização das telecomunicações e o grande aumento no crescimento da internet. Bom, eu mencionei Tadao Takahashi outra vez, porque ele foi a única, o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde trabalhava e onde estava Wanda Scartesini e outros, ele liderou um projeto que criou a única plano ou documento sobre a sociedade de informação no Brasil, que seria realmente multissectorial no sentido de cobrir todas as áreas da economia e da sociedade. Tinha centenas de pessoas que participaram nesse projeto e produziu o famoso Livro Verde. Você faz Google lá, o Livro Verde, e você vai encontrar esse documento que até hoje é muito válido. Infelizmente nunca foi implementado. É uma tristeza. Mas depois temos o Plano Nacional de Banda Larga, que mais timidamente, vamos dizer, e só falando da infraestrutura, tem algum plano nacional, porque antes disso não tinha absolutamente nada, que é uma tristeza, uma das grandes frustrações da minha vida aqui, que eu venho advogando isso em livros desde 2004 e não acontece. Nós até o grupo de indivíduos de vários governos aqui, pessoal que era do Fernando Henrique, do Lula, era da ONGs, de empresas privadas, universidades, escrevemos um livro, É Brasil, é desenvolvimento no Brasil e no mundo, tentando tratar todas essas áreas, mas não é um plano, é uma tentativa de mostrar as possibilidades, mas infelizmente isso é uma das grandes coisas a serem feitas aqui, é realmente fazer um projeto nacional de como tirar proveito da internet e das TICs em geral para desenvolver o país. Bom, esse é a rede backbone da Telebrás, como foi previsto pela Telebrás em 2012. Agora, você procura esse mapa, não vai encontrar. Eu escrevi várias vezes para a Telebrás, quer dizer, eu tirei a fotografia de uma dessas mapas numa conferência da Brint. Quando o presidente foi lá, falou, ele disse, não, é segredo. Que segredo? Vocês apresentaram no meio de uma conferência com 2.000 pessoas. 2.000. Então, bom, finalmente alguém no RNP me mandou uma melhor cópia, assim. Mas esse mapa está feito basicamente tirando proveito do antigo Eletronet. Eletronet, essas são fibras penduradas, optical ground wires das grandes transmissores de energia elétrica no país. Na grande maioria, esta rede é do Eletronet, que era outro caso legal, muito complicado a história da Eletronet. Mas hoje em dia, vários estados estão fazendo acordos para ter fibras apagadas nesses OPGWs, a fazer seus próprios redes estaduais. Eu vou mostrar alguns deles. Bom, isso é só... Você conhece o CETIC, todas as estatísticas, sabemos que
a inclusão digital ainda parcial, ela vai aumentando, ainda deixa muito a faltar, as pessoas mais ricas, mais urbanizados, mais educadas, etc., têm mais acesso. A classe A é quase 100%. É a mesma... Aqui vemos também por indivíduos. Eu recomendo, se vocês não conhecem o CETEC, você googlar CETEC BR e você pode ver as tabelas mais diversas sobre o uso da internet no Brasil. É excelente fonte para pesquisas. Bom, em 2014, olha como a ANP melhorou. Agora estamos com principais laços de 20 gigabits. Lembra dos 64 kilobits. E todas as capitais e algumas cidades no interior estão cobertos. E em nesses capitais existem redes comunitárias, chama Rede Comep, com exceção de São Paulo, por mais estranho que pareça. O do Rio era um dos mais complicados, demorou muito, 8 anos para fazer. Vou mostrar ela. Essa organização lógica da Rede Comep Rio, as instituições que estão ligadas são 320 quilômetros de fibra ótica, que não é de uma operadora, é uma rede comunitária de vários parceiros no Rio, liderado pelas universidades, mas inclui o município, o estado, a linha amarela, que é uma estrada de peagem, a metrovia, supervia, que é trilhos leves, o metrô, etc. Cada contribui alguma coisa e tem direito a certas fibras. Aqui é o mapa dela. Então, isso oferece uma oportunidade de pegar carona na internet acadêmica para os estados e municípios que gostariam de ter suas próprias redes e se independizam da Oi, da Telefônica, etc. E dos programas da ANP que é interessante é o Veredas Novas, pegando de Guimarães Rosa. Essas são veredas novas, a ideia de interiorizar a internet acadêmica, levar ela para as cidades no interior dos estados brasileiros que têm uma ou mais instituições de ensino superior ou de pesquisa. Então, esse é um projeto conjunto do Ministério de Comunicações, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação e da Telebrás. Também é um problema um pouco falta de dinheiro, mas estamos essas coisas juntos eu estou trabalhando com vários estados nessas redes estaduais. Aí eles pegam como núcleo a rede Comep do capital e constroem uma rede de fibra parcialmente compartilhada, talvez com a Eletronorte ou outro. Uso postes das companhias de distribuição de energia elétrica, etc. Os primeiros e mais conhecidos são o Cinturão Digital do Ceará. E também em Pará, chama Navega Pará. Aqui, veja, em Fortaleza, lá em cima, we have a rede metropolitana, mas eles construíram esse cinturão de fibra com excesso de capacidade e de WiMAX, extensões WiMAX para o interior, cobre como está atualmente 85% da população e liga as entidades do governo, mas também houve um leilão de fibras apagadas nessa rede
em dezembro do ano passado e ela foi parcialmente sucesso. Foi uma consórcio de empresas médias e pequenas do Ceará que alugou dois pares de fibras no ANEEL e com o aluguel vai cobrar todos os custos operacionais do Estado para seu internet. Quer dizer, é um bom investimento que eles fizeram e ainda tem outros lotes para serem leiloados. Demorou muito, os advogados criam muitos problemas para avançar essa coisa, teria ido muito mais rápido, mas é um modelo que outros estados estão seguindo. Em Pará, em Rio está gestionando, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná tem sua empresa elétrica que tem cabos para todos os municípios no estado, então já tem via Celepar. Bom, isso vocês já sabem, eu dei um pouco de governança, mas aqui já ouvi tanta coisa, eu acho que não é necessário falar, prefiro responder perguntas, mas vocês sabem a estrutura da CGI-BR e da NIC-BR, as suas entidades associadas. É um modelo internacionalmente reconhecido que está, especialmente depois do Net Mundial, ainda mais em evidência nas discussões internacionais sobre a governança da internet, que o Brasil, como Hartmut Glaser disse, está com a faca e queijo na mão. Agora tem que levar isso para frente, mas a experiência brasileira tem muito valor. Tem participação no governo, mas não tem maioria do governo. É multissetorial. E tem ONGs, sociedade civil, empresas, e academia e especialistas técnicas no governança. Bom, essas lições que eu coloco aqui vão além um pouco do que eu falei aqui, são conclusões mais gerais do livro, mas eu continuo a dizer que o principal erro brasileiro é não ter uma visão e um documento, uma série de programas para tirar proveito da internet para acelerar o desenvolvimento socioeconômico do país. Eu não entendo por quê, porque tem tanta gente capaz aqui, tanta gente animada com esse assunto, pode mobilizar 8.000 pessoas, vir aqui e gritar, mas não conseguimos ter uma política governamental inteligente. Então, eu cheguei até a dizer, temos que enfiar essas discussões nas telenovelas, tem que usar todas as ferramentas para disseminar o que é possível, o que podemos fazer para isso. Mas, assim, agora, essa liderança, o que acontece com qualquer coisa multissetorial no sentido de governo, você tem ministérios, secretarias, educação, saúde, segurança, etc, etc, etc. Cada um deles é um silo. Eles falam entre si. A internet, os TICs são transversais, eles são general purpose technologies, cortam todos os setores e há sinergias que podem ser realizadas tirando proveito da economias de escala, sinergias entre uma coisa e outra. E por isso é importante ser transversal e multissetorial no sentido governamental. E o Banco Mundial, onde eu trabalhei 20 anos, a mesma coisa, é exatamente organizado como os países membros. Tem departamento de educação, saúde, não segurança não tem, mas não, é organizado setorialmente. E você que tenta fazer um plano nacional, só conheço no país Sri Lanka. Sri Lanka foi um projeto que foi tirado pelo tremendo esforço de um amigo meu. Mas e outra coisa que encontramos é que a política fiscal é louco. O setor telecomunicações
paga os mais altos impostos de qualquer setor no país. No mesmo tempo diz que temos uma política de inclusão digital. Mas como pode ser quando tem só 43% de tributos em cima das telecomunicações e a segunda mais tributada é a energia elétrica? É como se eu vou tributar o coração porque é fácil. E isso começou quando só tinha um monopólio, é fácil, você tirava todo o dinheiro de uma fonte. Hoje em dia, com nota fiscal eletrônica, não tem nenhuma razão, nenhuma justificativa para isso. E provavelmente existem estudos no Ministério. Eu gostaria que vocês estão celebrando. Existem estudos no Ministério de Comunicações que eu consegui acesso que mostra que se você baixava a alíquota do ICMS, por exemplo, você em poucos anos teria uma receita maior do que antes com a alíquota alta, porque isso a economista chama alta elasticidade de demanda por preço, porque as pessoas querem a minha internet. Ele baixa o preço, ele vai pegar mais do que percentualmente mais internet, especialmente nas pessoas que não estão incluídas ainda. Então, é uma grande falha. Então, eu acho que, como eu disse, as parcerias são uma grande oportunidade. Parcerias basicamente entre estados, companhias elétricas, Petrobras, estradas de rodagem, como que seja, e até podem incluir empresas privadas, como no caso do Cinturão Digital, eles estão oferecendo lojas de fibras que seriam de interesse para a Embratel ou outro, e vai ser muito mais barato. Coisa isso, você duplica o número de fibras num cabo e aumenta 10% o custo do cabo. Mas o que custa mesmo é colocar ela nos postes, ou manter ou cavar buracos, dutos, isso custa. Mas custa mais ou menos o mesmo, não independe do número de fibras no cabo. Então é uma coisa que tem uma enorme economia de escala e o assunto é encontrar uma forma de colaborar nisso. Isso está sendo inovado nas leilões do Ceará, entre outros. Bom, então seria prazer tomar perguntas. Desculpe, foi um pouco apurado, mas acho mais importante responder suas perguntas. Peter, boa noite. Obrigado pela palestra. Eu ainda não conhecia muito essa parte histórica da internet, né? Então, muito obrigado. A minha dúvida é sobre, você mencionou o retorno da Telebrás, né? E se seria assim, a razão de eles não darem, digamos, um monopólio para a Telebrás, no caso da internet elétrica, que seria muito mais barato e talvez a velocidade seria melhor, eles não darem isso em vista para não justamente acabar com o monopólio que se formou das poucas empresas que fornecem as internets de alta velocidade, muito caras e muito instáveis. O Telebrás, eu não sei se eu estaria em favor da ressurreição do Telebrás, mas havendo feito, era bom tirar proveito. Agora, vou lhe dizer que as companhias elétricas cobraram muito e brigaram para pegar um aluguel caro para o Telebrás. E o Telebrás não recebeu muitos recursos do orçamento da União. Podemos imaginar que certos lobbies, como o Cine, Telebrasil, etc., teriam usado sua influência, supondo,
em geral, nunca há recursos suficientes, mas a Telebrás tem feito quase nada de novas fibras, algumas exceções relacionadas com as cidades da Copa, porque aí tem um incentivo, precisavam de redundância lá, mas basicamente o que a Telebrás fez é alugar fibras das empresas Furnas, Eletronorte, Eletrosul, etc. Telebrás não é um monopólio. O Plano Nacional de Banda Larga, a ideia dela, para mim, é boa. O problema é que ela não tem muito recurso, mas ela tem... É interessante a ideia da Veredas Novas, porque cada ponto no interior, seja Telebrás ou outro, a fibra chega nessa cidade. Aí ele tem direito... tem que oferecer essa banda para os provedores locais. Então, e se eles oferecem o preço de banda larga, do Plano Nacional de Banda Larga, eles oferecem isso, então ele tem acesso a um preço favorecido. Isso é uma coisa boa. Oi. O senhor fala que por causa de infraestrutura é o que está dificultando a internet, certo? Eu tenho um modem via 4G, né? Eu tenho um modem 4G, que é por frequência. Ele é rápido, eu não tenho reclamação, é 2 GB de velocidade, eu consigo usar. Por que não se investe mais nesse ponto em vez de furar? Porque Bom, você tem que entender que o 4G, ela está no ar para um pouco do percurso, mas a maioria está em fibra óptica. Aquelas torres estão conectadas com fibra óptica. Se você não tem uma fibra, você não tem um 4G. É o chamado backhaul. Claro que em cada célula ela está operando no ar. Ela é sem fio, mas não é sem fio para conectar a internet. Ela está usando o backbone de alguém. Então, mas não é menos trabalhoso? Não é menos trabalhoso? Já que falam que tem que furar, fazer norte ou sul. Mas E não é por acidente que o número de acessos novos de banda larga no Brasil, no mundo inteiro, é muito maior via sem fio do que linha fixa. Mas não quer dizer que não é preciso investir em fibra, tá? Mas está acontecendo duas coisas. Foi o smartphone e o 4G, né? Explodindo, tá? O tablet e tanto mais. Tá? Boa noite. Queria saber por que foi privatizado a internet aqui no Brasil? Bom, a internet, vamos dizer, privatizado, sim, né? Então 8.000 provedores competindo para dar seu serviço. Você não tem 8.000 na sua área, mas provavelmente, só falando do sem fio, você tem 4, né? Mais provavelmente a Telefônica. Mas eu não gosto de ficar na mão de um monopólio, ou seja, chamado British Telecom, AT&T, não. Quanto mais concorrência, melhor nessa área. E essas empresas, eles sabem fazer parceria. Uma das razões que você nunca vai encontrar o mapa das redes deles é porque eles compartilham fibras também. E não querem que saibam. Né? Porque eles usam a Eletronet também, usam as fibras, eles fazem permutas, fazem isso, aquilo e outro. É óbvio, tem que fazer, né? Alguém investe e depois baixa custo para todo mundo. Eles têm alianças estratégicas, mas eu não quero ser na mão de um só monopólio, de jeito nenhum. Entendi. Pode fazer outra pergunta? Privado ou público? Eu tenho mais uma pergunta. Eu li um dia, eu não lembro quem foi o cara que falou. Ele era gerente de alguma empresa de TI. Ele falou que não seria viável passar fibra
no Brasil todo seria um pouco desnecessário e, tipo assim, gastaria muito dinheiro à toa. Você concorda com isso? Eu vi um dia que, foi até no Olhar Digital, foi um gerente de TI de alguma empresa de telefonia. Ele falou que não seria viável, seria desnecessário passar fibra no Brasil todinho. Não é necessário botar em fibra. Por exemplo, no Pará, o governador disse, vamos fibrar o estado todo. Não é viável fibrar todos os 144 municípios do Pará, que é o tamanho de 7 países europeus, eu não sei o quê. Não, mas você tem uma espina dorsal, o backbone, que vai cobrir onde é econômico, onde não é, você faz o laço por rádio e pode até ter uma fibra dentro da cidadezinha. Eu vi pequenos provedores fazendo isso, botando torres movidos a energia solar, não tem gerador nenhum, tem painel solar e bateria no meio do mato, os caras levam lá numa barca. É incrível o que eles fazem, né? Sim. Mas não é viável ter fibra. Mas se eu tenho opção, a fibra eu quero. Onde eu moro no Rio, não consigo fibra até a casa. Na favela da Rocinha, tenho 2 empresários nasceram e vivem lá, estão fazendo fibra cá. Lá na minha cidade, eles estão passando fibra na cidade todinha. Só que é uma empresa local lá mesmo. Pois é, eu sou uma dessas empresas. Agora, você quer deixar o Telebrás cuidar de você quando tem a fila de 4 anos para conseguir uma linha telefônica, ou você, quando comprava uma casa, você compra com ou sem linha, era outro tantos mil reais para comprar a linha telefônica. Alguém tem mais perguntas, pessoal? Não? Então, por favor, uma salva de palmas para o Peter. Obrigado, Peter, por ter vindo fazer a palestra. Vocês que ficaram até o final, se alguém quiser cubinho de Kubrick, pode pegar ali com o Heitor. Acho que tem para todo mundo que está aqui. Alguém quer um livro, mais 30 reais, na livraria é 40. O Peter está vendendo o livro com desconto aqui, 30 reais. Tem na Amazon para comprar também, para o Kindle. Tem em português e tem em inglês o livro dele sobre a internet no Brasil. É muito bom. Os que ele tem aqui são em português, tá? Se alguém quiser, fica à vontade. Ninguém quer os cubinhos? Não?